Olá, para você que está assistindo, eu sou Florencio de Oliveira. Muito bem, como primeiro vídeo de hoje será um tema simples, mas esclarecedor, acho que devido ao âmbito político a qual todos nós brasileiros se encontramos. A salvação no quesito político para conseguirmos se desenvolver está na esquerda ou na direita? Me perguntam, mas eu não vou perguntar para vocês isso, porque para mim a resposta é não. Não se encontra nesses dois campos. Muita gente pode dizer, mas é claro que não é. Existem vários modelos, mas na prática sabemos que desde muito tempo estamos numa polarização tremenda entre direita e esquerda, que na verdade meramente mudam algumas práticas apenas retóricas, ideológicas, mas no central, no cerne da questão, que é o que o sistema, o modo de economia que vai levar o Brasil ou não, é o mesmo, que são preceitos totalmente liberais. Bom, e o porquê eu digo que direita ou esquerda não levarão ao mesmo caminho? Vamos fazer um breve resumo geral da nossa história do Brasil. Durante a República, vamos deixar o Império um pouco à parte. República oligárquica, simplesmente, como o próprio nome diz, oligarquias, preceitos totalmente liberais. Você vai encontrar um resquício de tentar ter uma manutenção com algumas políticas protecionistas em governos como Deodoro da Fonseca, o sucessor dele, Marechal Floriano Peixoto, mas depois disso você vai ter só políticas liberais. Antes do famoso neoliberalismo surgir, já eram políticas desse molde. Se tem uma ruptura na década de 30, com a chegada de Getúlio Vargas, né, que traz uma nova política intervencionista, um Estado forte, políticas nacionalistas protecionistas, que é o que eu me encontro, uma política de investimento aqui e não entregar tudo como era feito. Passando disso, você vai ter a República Populista, né, como eu disse, novamente uma chegada mais liberal, governo Dutra, reaproximação forte com os Estados Unidos, Vargas volta, mas tem toda a tragédia, ela mesmo assim consegue dar o início sólido à nossa industrialização com as empresas hoje tão importantes que querem deixar na mão de uma pessoa só, né, privatizar. Juscelino Kubitschek também, abriu praticamente, é com ele que, se antes já era meio liberal, é com ele que começa o liberalismo total, não é? Abriu o Brasil inteiro, não de um modo totalmente positivo, né? O que ele fez foi uma dívida externa gigantesca. Do ponto de vista crescer o Brasil, foi importante, né? Foi importante na área automobilística, ferrovia, rodovia, mas a gente sabe que estudando, o único que conseguiu quase que um liquidamento externo da nossa dívida foi Getúlio Vargas. O resto apenas cresci com empréstimos. E você sabe que o empréstimo, principalmente do FMI, é aquele que se passa umas semanas ou duas já cobra juros exorbitantes, não é mesmo? Bem, passando, você vai ter ali Jânio Quadros, liberal também, que foi algo patético, né? Um ano de governo, o mais chegou a ser notório no seu governo foi talvez a anexação de território, que não chegou a ser passada à frente, não é? Bom, terminando a República Populista, a gente vai ter daí a entrada de João Goulart, que muita gente já compara certamente com o nacionalismo de Getúlio Vargas, não. Vale lembrar que João Goulart, ele vem do PTB, né? Antigo Partido Trabalhista Brasileiro, que o Getúlio Vargas criou, mas vem uma vertente um pouco mais diferente. As pessoas querem juntar tudo porque rotular é muito mais fácil do que você dissolver e explicar cada aspecto político em sua ideologia, né? Mas o João Goulart, ele vai de uma área mais trabalhista que não é o mesmo aspecto do
do próprio Getúlio Vargas, o trabalho se aproxima um pouco mais da centro-esquerda, João Goulart, o mais à frente seria o Leonel Brizola, não é? Teve o golpe militar de 1964, que, embora fosse 21 anos de regime militar, cada presidente tinha seu aspecto político definido. Castelo Branco mais Arthur Costa e Silva foram um alinhamento mais liberal, uma política muito mais aflorada que os Estados Unidos. Você vai ter o melhor governo militar e o que melhor gerou a nossa economia, o nosso ápice, foi o governo Garrastazu Médici, que era uma política muito mais nacional aqui, mas cometeu também os mesmos erros que o Juscelino Kubitschek, empréstimos de fora, não o próprio Garrastazu, a política de desenvolvimento do Delfim Neto, né, que buscava um crescimento, um forte crescimento econômico de mão de obra, decaimento da inflação que houve mesmo, mas nisso eles achavam que a melhor escolha era os empréstimos financeiros exteriores, e foi o que foi feito. Você vai ter o governo Gás novamente se aproximando um pouco mais do trabalhismo, desenvolvimentismo do João Goulart e Leonel Brizola, né? Não tanto Getúlio Vargas, mas foi em quesito, manteve um pouco do grande crescimento do Brasil. Vai ter o João Figueiredo, que já vem muito mais por um processo de redemocratização, né? Embora foi muito importante para o fechamento, né, da usina hidrelétrica de Itaipu. E como vocês podem ver, até esse momento é muito mais uma briga entre conservadores aqui e liberais. Muito bem, agora entrando no cerne da questão, a direita e a esquerda, esses dois, essa polarização ela vai entrar daí no processo da redemocratização. Quando a gente vai ter em 89 o Collor ganhando, que nada mais, nada menos ganhou pela retórica, um neoliberal assumidamente, mas assim, a gente já vai ver esse crescimento do neoliberalismo, né? Você vai ter, após o impeachment dele, o governo Itamar Franco, que foi dos governos brasileiros, foi o último que o Brasil pôde ter um avanço econômico significativo, né? Conseguiu manter a inflação, diminuir consideravelmente a inflação que o governo Collor fez, com aquele plano ridículo, né? Assolou muito a vida dos trabalhadores brasileiros. Entra então o governo Fernando Henrique Cardoso, assumidamente neoliberal. Eu não tenho um preconceito, para mim já é um conceito sólido, definido e forte, que foi o pior presidente da nossa história, devido no fato de que entregou as nossas estatais, uma forte crescimento, antes já vinha da parte do Centrão, mas aumentou muito mais, comprou a reeleição dele, antes que o processo era diferente. Crescimento também deixou o Brasil em ruínas também para ver o governo do Lula, né? Até aí a gente pode dizer que foi a direita, com exceção ali do Itamar Franco, que não era uma direita liberal, era uma mais conservador, não é? Aí você vai entrar com o Lula, que vem primeiro governo, projeto social, tal do expansão de crédito, consórcio, uma série de políticas que definitivamente, como as pessoas culpam o Estado, né? Que o Estado te dá a muleta e quebra a sua perna. Na verdade, isso vem da política, do modo, né? E o Lula fez isso muito bem. Demagogo como né? Político manipulador, usar de todos os argumentos possíveis para enganar mais a população. Mas aí que eu quero entrar. O Lula entra num processo mais de esquerda. Mas se a gente for parar para ver dos governos que foram ruins, você vai ver que na verdade todos os modelos são neoliberais. Que é a questão do seguinte, você abre, muito se fala de protecionismo em governo Dilma. Não teve protecionismo algum no Brasil nos anos recentes. O que houve sempre foi deixando claramente o exterior vir roubar nossas riquezas e deixar o povo como bem entendesse. O povo a Deus dará, como diz o ditado. A gente tem que entender o seguinte. A gente tem que entender que Lula, no aspecto político,
se encaixa mais na esquerda, Fernando Henrique se encaixa no processo mais direito, mas ambos estão contribuindo para o sistema financeiro internacional. Essa é a questão. Por isso que hoje eu não vim perguntar para vocês se tem salvação na direita ou na esquerda. Eu vim aqui dizer o quê? Que ambos são fantoches. Ambos mudam alguma coisinha ali, mas o cerne da questão, que é o principal, não mudam. E do mais à frente você vai ter o governo Dilma, que já vem de um desastre totalmente com o segundo governo do Lula, né? É corrupção para lá, para cá. O Brasil sempre foi corrupto, né? Mas foi uma época que foi muito escancarado isso. Vai ter o governo Dilma, greve dos caminhoneiros também, liberalismo total. Vai ter... Não tem nem o que falar, né? O crescimento do Brasil é ridículo se você for parar do princípio do que as pessoas se vangloriam de ser que a gente fosse a sexta maior potência, perdão. Até eu me confundi nas falácias dos esquerdistas, dos petistas, né, em geral. Você vai dizer que fomos a nossa sexta maior economia do mundo. Ora, a sexta maior economia do mundo, eu lembro que onde eu morava, em volta, não tinha um cidadão que pudesse ter um carro para comprar. Escândalo de Copa do Mundo, estádio, isso aí é algo que infelizmente é triste, porque o povo brasileiro tem memória curta. O povo brasileiro não sabe a história da República Velha, República Populista, sabe do Império porque é mais contado nas escolas, mas o povo tem memória curta. Se as pessoas olhassem e vissem, não, o governo Collor, o Collor as pessoas lembram bem, atualmente está tendo isso, foi um governo totalmente corrosivo para o crescimento do país. E elas tivessem essa mesma consciência do Lula, que ambos fizeram a mesma coisa, o Brasil teria um aspecto de mudança, seria muito significativo. Mas infelizmente o povo tem memória curta. E também essa agenda petista, todo o PT é um partido demagógico, totalmente. Assim como os outros demais, que hoje não creio que haja salvação no modelo partidário que está no Brasil hoje. Chegamos em governo Bolsonaro, pandemia, guerra no exterior, vivemos anos bem difíceis, mas que também você vai ver alguns quesitos diferentes, algo que até concordo, Bolsonaro por ser mais área cristã, não digo que ele seja um cristão fervoroso, não sei se é, mas assim, pontos que agradaram muito a população, que é a majoritária. O povo não quer que seja liberado o aborto, o povo quer poder ter uma arma para se defender, isso contribui muito. A questão é a seguinte, Bolsonaro também praticou uma política totalmente igual à do Lula, entregar as riquezas do Brasil para fora. Vale lembrar que o Bolsonaro queria privatizar a Petrobras. Um crime tão grande quanto foi o Fernando Henrique Cardoso com a privatização da Vale do Rio Doce. Então, assim, olhamos todo esse processo que eu lhe disse, a gente pensa, muda o rosto, muda a cor, mas o interior não muda nada, não muda completamente nada. Temos que pensar no seguinte, quem é alguém que tem um plano de desenvolver aqui? Eu sou um completo defensor do nacionalismo político e econômico, mas estou vendo até a direita, a extrema-direita, condenando o liberalismo, e está mais do que certo. No entanto, quando eu for falar com eles sobre privatização, eu vou ser contra, porque eles são a favor. Eu vou ser contra e vou falar, o único modelo para crescer o Brasil é nós desenvolvermos e ajudarmos os empresários daqui. O nacionalismo não é contra iniciativa privada, não é contra empresas privadas. O nacionalismo é o quê? Um Estado forte, não gigantesco e não totalitário. Tem que ser um Estado necessário, forte, e que gere e que esse Estado promova o crescimento de empresas privadas nacionais para serem aqui. Os governos, a gente tem que prestar muita atenção, porque governos são os que mais fazem isso. Um empresário cresce, dá um jeito de alguma empresa de fora vir e comprar. E você acha que ela compra e ajuda nada, afunda lá. O Urgel é o maior exemplo disso.
A gente não tem uma companhia automobilística, é o que prova que somos um país do terceiro mundo, vivemos à base de commodity. E ainda tem gente que se orgulha disso, sermos o maior produtor de soja, enquanto países aqui como Estados Unidos e outros, China, vendem tecnologia já. Cadê nossa tecnologia? Não temos nada. Por quê? Porque, novamente, se o país não mudar, se a população não mudar a mentalidade, continuaremos no mesmo modo. A população irá eleger alguém a cada 4 anos que muda de roupa, uma hora tá de azul, outra hora tá de vermelho, mas que quando chega lá, dá as mãos para o sistema internacional de fora e o Brasil só afundará. Tenho confiança que o Brasil algum dia será um dos expoentes no que se diz a maiores países do mundo, mas creio que o processo será arduoso e difícil, devido às circunstâncias. O Brasil tem que mudar a mentalidade moral, ética, política, os 3 cernos da questões, porque mudando isso, vamos melhorar o que melhor precisa ser mudado, que é a educação e saúde, e a infraestrutura. É isso. Com o primeiro vídeo, acho que consegui dar uma esclarecida boa. E até o próximo.